Olá novamente, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo, né? Como todos sabem, eu escrevi este livro, né, que fala sobre bancos de dados Java. Então, banco de dados Java, aprenda o básico que você precisa saber. Este livro também está disponível para quem quiser comprar aí a versão física dele aqui no site da Amazon.com. Então, basta você procurar aí pelo título do livro, ó, Banco de Dados. Você vai encontrar esse livro aqui com a capa vermelha, aqui um pouco mais embaixo. Banco de dados Java. Tá aqui, ó, banco de dados Java, aprenda o básico que você precisa saber. Aqui, ó, na edição português. Você pode estar clicando aí, tá me ajudando aí, né, no meu trabalho. Em breve eu vou estar disponibilizando ele também a um preço mais acessível, a versão impressa do livro, né. Mas tá aí, quem quiser me ajudar no trabalho aí, pode estar comprando meu livro aqui ou comprando o Kindle dele aí para ver em PDF. Bom, vamos voltar agora aqui pro que interessa, certo? A gente adicionou então aqui no capítulo 2, adicionou as dependências do nosso projeto, certo? A gente também já adicionou aqui as configurações iniciais do nosso projeto. E agora a gente vai falar sobre o domínio de modelo de negócio do nosso sistema, né? Então o que é o nosso Domain Model, né? Então aqui na seção 2.3 a gente vai falar sobre o nosso Domain Model. Bom, o Domain Model, ou modelo de domínio, será a nossa classe que representará a tabela do banco de dados, né? Você deve estar se perguntando, como vou fazer isso? Antes de responder essa pergunta, precisamos entender o tipo de aplicação que criaremos. Vou propor para estudos um sistema pequeno e simples, que simulará uma espécie de um Pix. Não será um projeto grande, de grande porte, porque o intuito aqui é ensinar a trabalhar com banco de dados. E para que tenhamos um projeto que faça sentido, escolhi fazer um simulando transferências via Pix. É lógico que será um projeto bem simples e omitindo um monte de regras de negócio, mas o intuito aqui é ensinar a se trabalhar com banco de dados, né, e não implementar um sistema em Pix. Mas a gente pode utilizar como exemplo que a gente possa estar praticando aí, né? Bom, vamos ter as seguintes classes aqui no nosso modelo de domínio. A classe cliente, né? Então vamos ter uma classe que vai representar um cliente. O que é o Domain Model, né? O modelo de domínio aqui. O Domain Model, por exemplo, é o seguinte: você tem uma classe ali, por exemplo, cliente, né? Então, como que a gente representaria um cliente, né? No cadastro de um banco, por exemplo, no mundo real? Então, o cliente tem lá um nome, ele tem um CPF, aí ele vai ter os campos com o RG, alguns documentos, o endereço, o telefone e coisas do tipo, né? Então, o nosso Domain Model aqui é o que vai representar o nosso modelo de negócio, né? Que é o nosso modelo de domínio de negócio, certo? No caso aqui, por exemplo, de uma conta, né, uma classe aqui em Java, uma conta, no mundo real, o que uma conta deveria ter? Então ela tem ali o número da agência, ela tem o número da conta, tem o tipo de conta que é, se é poupança ou é conta corrente, tem um titular dessa conta, né? Então a conta associada aí a um cliente, né? Então só pode ter uma conta associada a um cliente e um cliente aí a uma conta dentro de um banco, né? Então essa é chamada de modelo de domínio de negócio, né? Que é adotado ali para você construir o seu sistema, né? Então a gente vai ter essas duas classes aqui, ó, cliente, né, e conta aqui para o nosso domain model. Ou seja, teremos no final das contas aqui, né, no final teremos duas tabelas. Então teremos aqui a tabela cliente e a tabela conta. Então a classe cliente, ela vai ser representada pela tabela cliente. A classe conta, ela vai ser representada pela tabela conta aqui no nosso banco de dados. Deixa eu abrir aqui o nosso MySQL, a senha de 1 a 6, como eu havia falado. E eu vou abrir agora aqui o banco de dados curso, né? Então, use curso, né? Que é para você aí dizer que você está utilizando o seu banco de dados curso. Como você pode ver, em Show Tables, não existe tabelas adicionadas ao nosso curso aqui, ó, empty set. Ou seja, não tem nenhum dado aqui inserido. Bom, dentro do nosso banco de dados, dentro de um banco de dados chamado sistema Pix, né?
Então vamos ter um banco de dados aqui então chamado sistema Pix. Então agora o nome aqui não vai ser mais curso. Vou até deletar essa tabela aqui. Drop database curso. Vou deletar esse banco de dados chamado curso. Então eu vou criar agora aqui, de fato, create database sistema Pix. Então eu vou criar para o nosso sistema aqui, agora que vai ser um sistema via Pix, então eu vou criar a tabela sistema Pix e vou utilizar esse banco de dados chamado Pix. Então create database para você criar o banco de dados Pix, certo? Não a tabela. Então use Pix, sistema Pix. Então, quando você utiliza o comando use sistema Pix, você está garantindo que o seu MySQL aqui vai estar selecionando o banco de dados Pix. Então, como você pode ver aqui, também não tem nenhuma tabela inserida, correto? Então, a gente não vai utilizar mais aí o banco de dados curso, sim o sistema Pix, porque a gente vai começar a implementar ele a partir de agora. Bom, a gente vai criar então aqui as classes que vão representar as tabelas dentro do nosso banco de dados. Lembra quando eu falei do ORM, que ele converte o objeto em entidade do objeto relacional e o nosso dado lá na tabela para um objeto? Então o ORM faz o que? Ele converte os dados de uma tabela para um objeto aqui no Java, certo? Ele também converte os objetos em Java, né, que são instâncias das classes, em entidades que representam entidades de banco de dados. Então, por exemplo, aqui dentro do nosso modelo de negócio, vamos ter duas classes, né? Então, vamos ter aqui primeiramente a classe cliente, certo? Então, vai ter aqui um ID, vai ter aqui um nome, um CPF e uma data de nascimento. Dentro do nosso sistema, que é um sistema pequenininho, né, digamos assim, eu só vou usar essas 4 propriedades aqui. É lógico que em um sistema grande, um sistema de verdade, seria bem mais diferente do que isso aqui. Mas para a gente estar começando a aprender a lidar com o banco de dados, o que nos interessa aqui é o CRUD, né, que você criar um banco de dados, ler os dados de um banco de dados, atualizar e deletar também, né? Então aqui a gente vai criar aqui, ó, para nossa classe cliente, a gente vai criar um long ID, que vai ter o ID do nosso cliente, um string nome, um string CPF, um local date time, data de nascimento. Esse local date data aqui, ó, date, local date, ele é melhor para você estar utilizando aí dentro de bancos de dados. Antigamente a gente utilizava ali o calendar e o date. A gente não prefere não utilizar mais hoje esses tipos de variáveis, né? Mas eu vou estar explicando isso aí mais para frente. Bom, para a nossa classe conta, teremos as seguintes propriedades. Então, vamos ter aqui um ID, certo? Que é o ID do registro da nossa conta. Vamos ter aqui um cliente, né? Então, vamos ter um direcionamento aqui, uma ligação entre as classes do tipo one-to-one, certo? Que é um chamado de relacionamento, ligação de duas classes. E vamos ter aqui um saldo, né? Então, vamos ter 3 propriedades básicas aqui, certo? Então, os tipos de dados que vão ser representados aqui em cada elemento aqui da nossa tabela conta, vai ser então aqui um long ID, um cliente aqui, né, vai ser uma instância da nossa classe cliente, certo? E um big decimal aqui para trabalhar com dados aí mais precisos, né? Ao invés de double, né, que não é então uma precisão tão simples. Então, como eu falei, para o nosso modelo de domínio, só haverá estas duas classes citadas acima, até o presente momento deste vídeo. Né? Eu posso adicionar mais classes futuramente aí, né? Mas inicialmente aqui vamos no passo a passo. Com apenas as propriedades básicas, simulando uma conta. Num sistema de verdade, né, seria bem mais complexo. Aqui estamos trabalhando apenas com uma simulação. Em seu NetBeans, cria a classe cliente e depois cria a classe conta. Veja na imagem abaixo, caso tenha dúvida, né, de como se criar uma classe. Aqui, caso você tenha uma dúvida em como criar a classe, eu vou estar explicando aí também, né? Bom, então aqui cada classe vai ter o seu nome, né? Eu não vou entrar muito aqui em detalhe de como criar classe aqui no NetBeans, mas basta você vir com o botão direito aqui, ó. Então eu vou criar essa classe aqui dentro mesmo, ó, dentro do pacote ebook. Então eu vou criar aqui a classe, primeiramente, cliente. Então você clica com o botão direito aqui, ó, New Java Class. A gente vai criar agora os nossos posts aqui, né? Então primeiramente cliente, certo?
Vou limpar aqui alguns comentários que ficam que o NetBeans adiciona aqui para nossa classe ter um corpo vazio. Para você organizar o seu código no NetBeans é Alt Shift F, para ele indentar o seu código aí. Vamos criar agora aqui a classe que vai representar a nossa conta, né? Da mesma forma, vamos limpar aqui os comentários, né? E vamos apertar aí Alt Shift F para organizar o nosso código. Podemos fechar aqui agora. Bom, na sequência aqui, a gente vai precisar definir o código fonte da nossa classe cliente, né? Então, como eu havia falado aqui, a nossa classe cliente ela vai ter essas propriedades aqui, ó, que são 4, né? Obviamente estão todos encapsulados, então eu vou copiar aqui elas. Então, estamos aqui na classe cliente, eu vou abrir aqui a nossa classe cliente e vou colar essas propriedades aqui, certo? Alt Shift F. Se no seu NetBeans der um erro igual esse aqui, ó, basta você clicar aqui em cima e adicionar aqui, ó, a dependência aqui, ó, que é o localDateTime, que está dentro do pacote java.time.localDate. Bom, agora o que a gente vai fazer agora? Essa classe cliente nossa aqui, ela ainda não está pronta. A gente precisa adicionar os getters e os setters, né? Então você vai clicar aqui com o botão direito em alguma opção vazia aqui, ó, alguma linha de código vazia. Clica com o botão direito e clica aqui, ó, em Insert Code. Aqui você seleciona a opção Getter and Setter. Você seleciona todos os elementos aqui, manda encapsular caso não esteja ainda, certo? Alt Shift F para organizar o seu código. Essa classe aqui está quase pronta. Vamos para a classe agora conta, né? Vamos pegar aqui agora as propriedades dela e criar os getters e os setters, né? Então ela tem apenas 3 propriedades aqui, um ID, um cliente e um big decimal, né? Com o saldo. Da mesma forma aqui a gente precisa importar o pacote aqui, ó, de big decimal, que fica dentro do java.math.bigdecimal. Vou clicar aqui em uma parte vazia do nosso código, né? Vou adicionar aqui um getter and setter, vou selecionar todos e vou mandar encapsular caso não esteja. Mas aqui tá porque tá tudo privado, né? Alt Shift F para organizar aí o nosso código. Posso fechar aqui também. Beleza? Bom, aqui acabamos de criar apenas 2 classes com as propriedades bem definidas e com os getters e os setters para popular e recuperar os dados dessa classe, depois que elas forem instanciadas. Veja como ficará no nosso NetBeans, né? Então temos 2 classes aqui, cliente, né, conta, e a nossa classe principal, main, né? Bom, a gente já criou aqui então o nosso domain model. Agora precisamos informar alguns metadados, né? Esses metadados aqui são relacionados ao nosso JPA, né? Que são as anotações lá, certo? As nossas classes, aqui, ó, as nossas classes para que elas sejam identificadas como tabelas em um banco de dados. Então, simplesmente o fato dessas tabelas aqui existirem, essas classes aqui existirem, não faz com que o nosso sistema aqui ele seja convertido no sistema de ORM para a tabela. A gente precisa de fazer algumas configurações adicionais aqui, certo? Que vai ser visto aqui no capítulo aqui, ó, 2.4, que a gente vai fazer o mapeamento básico, né? Que, ó, lembre-se de dominar a IDE do qual você trabalhará. Isto agiliza muito, né? Então você aí tem que se familiarizar com o NetBeans. Bom, no próximo vídeo eu vou ensinar como que você vai converter isso aqui em uma entidade do seu banco de dados. O que é uma entidade do banco de dados? É uma tabela, aliás, primeiramente é um banco de dados, né? E é uma tabela, né? Então você tem ali o seu banco de dados e você tem as entidades lá que são as tabelas. No nosso caso aqui no nosso banco de dados sistema Pix, vamos ter apenas 2 entidades, que é respectivamente cliente e é respectivamente conta, né? Então no próximo vídeo aí eu te aguardo lá para a gente começar a fazer o mapeamento básico aí utilizando as anotações do JPA, né? Então, abraço e até a próxima. Valeu!